Olá, gente linda que se liga aqui no Se Liga. Eu sou o professor Paulo César, o PC, e estou aqui para a gente falar um pouquinho como que é estudar literatura. Por que estudamos literatura? Muita gente acha que literatura é algo meio dispensável, uma matéria que fica estudando umas histórias que não são verdade, que aconteceram há muito tempo atrás, ou então umas poesias que não fazem muito sentido. Mas o que pouca gente percebe é que a literatura é um registro cultural da história da humanidade e ela pode influenciar muito no nosso dia a dia e também no nosso desenvolvimento enquanto sociedade. Então continua ligado porque a aula está começando. Se liga! História. A palavra literatura vem do latim litera, que quer dizer letra. Já no dicionário Caldas Aulete, um dos mais importantes e conceituados da língua portuguesa, literatura é conceituada como a arte que utiliza a linguagem como matéria-prima. Muitas vezes, lá no comecinho, a literatura era muito associada somente à linguagem escrita, mas depois também as literaturas orais passaram a ser consideradas pelos estudiosos. Afinal de contas, a literatura começou mesmo de forma oral. Mas seja na forma escrita ou na forma falada, uma coisa que é comum a todos os tipos de literatura é a ficção. Daí você me pergunta, quer dizer que uma biografia não é literatura? Não, biografia também é literatura. Acontece que quando uma pessoa escreve ou conta a própria vida ou a vida de uma outra pessoa, seja escrita ou de forma oral, ela vai selecionar as partes mais importantes para criar um impacto maior e assim garantir a atenção do leitor. E isso também é considerado ficção. O filósofo grego Aristóteles dizia que a literatura e outras artes dependem da mímese, que em grego significa imitar. Ou seja, a literatura e outras artes imitam a realidade, buscando aí de uma forma estética, de uma forma mais prazerosa, transmitir então essas sensações para os ouvintes ou os leitores. Já o Antônio Cândido, que é um crítico literário brasileiro, ele diz que a literatura vem suprir uma necessidade que nasce com a gente, com os seres humanos, que é de ter ficção, ou seja, de ouvir ficção. Então a gente pode dizer que literatura é uma arte que utiliza a linguagem para imitar a realidade, produzindo ficção. Mas não é só isso. A literatura também é usada para a fruição, ou seja, para proporcionar prazer ao leitor ou para as pessoas que ouvem uma história contada oralmente. Sabe aquele livro que você adorou, gostou muito e que quando terminou de ler ficou aquele gostinho de quero mais? Tipo o que os leitores de Harry Potter sentiam quando acabavam de ler um livro da saga e ficavam esperando avidamente o lançamento do outro? Então, esse é o mesmo prazer que os antigos gregos sentiam quando liam ou que ouviam uma epopeia ou um poema lírico. Aliás, boa parte dessa fruição, desse prazer, se deve também à linguagem literária, que é bem diferente da linguagem comum. De forma resumida, nós podemos dizer que a linguagem literária ela é carregada de sentidos e ela é capaz de promover, de trazer, de despertar no leitor ou no ouvinte várias sensações e também reflexões. A linguagem literária ela prefere deixar de lado o sentido denotativo, que é aquele sentido real das palavras, aquele que está lá no dicionário, o que a palavra quer dizer realmente, para usar e abusar das conotações, da plurissignificação e também das figuras de linguagem. Ela vai então trazer palavras com uma significação bem mais ampla do que aquela do sentido denotativo. E vamos ver agora alguns exemplos que mostram como que a linguagem literária pode mudar totalmente a forma com que dizemos algumas coisas. Arde um toco de vela amarelada como único bem que me restou. Isso é o Mário Quintana dizendo, não tenho nada. A mão da noite embrulha os horizontes. Já esse é o modo como o Alvarenga Peixoto escolheu para dizer anoitece. Minha sogra ficou avó! E essa foi a forma que o Oswald de Andrade escolheu para dizer meu filho nasceu.
Nós podemos comparar a linguagem literária e a não literária da seguinte forma. A linguagem não literária, ela é direta, ela é objetiva, e normalmente as palavras são organizadas, as frases são organizadas da seguinte forma. Nós temos um sujeito, um verbo e um complemento. Essa daqui é a estrutura sintática mais comum da nossa língua, da língua portuguesa, e é a forma mais direta que nós temos para dizer as coisas. A linguagem literária, ela vai pegar esses elementos e vai trabalhar esses elementos de um modo diferente, de modo que eles se unam e transmitam a mesma mensagem, mas com uma estética um tanto diferente. E estética aqui não significa exatamente uma coisa mais bela, mais bonita, já que a estética do feio também é muito utilizada na literatura. O fato é que você consegue nitidamente perceber que esses elementos formam uma linguagem muito diferente da linguagem que você utiliza no seu dia a dia, no cotidiano. Ficou bonito o rococó, né? A pergunta que dá nome a esta aula, como estudamos literatura, pode até ser respondida de um meio simplificado, né? Nós estudamos literatura lendo. Claro que lemos de um jeito especial, de um jeito mais atencioso, mais atento para a forma como as sociedades e as épocas e as pessoas são retratadas. E nós vamos falar disso um pouco adiante, tá? Antes disso, é importante responder uma outra pergunta. Por que estudamos literatura? Para que estudamos literatura? Alguns podem até dizer assim, né? Eu estudo literatura porque cai no vestibular, ou então nós lemos livros, estudamos literatura porque precisamos adquirir cultura, como se a gente não conseguisse adquirir cultura de outras formas, né? A verdade é que a resposta para o motivo que nós estudamos literatura é bem mais profunda do que estudar para o vestibular. O que faz com que a gente aprenda cada vez mais coisas em nossa vida são as experiências que nós vivemos. Agora, nós não conseguimos viver todas as experiências do mundo. Isso é algo praticamente impossível. Agora, a literatura, ela pode sim fazer com que nós vivamos aquelas experiências que não conseguimos na nossa vida real, por meio da ficção. Quando nós nos identificamos com um determinado personagem, nós estamos nos permitindo experimentar, viver as mesmas experiências que aquele personagem vive dentro das páginas de um livro. Para permitir que nós vivenciemos novas experiências, a literatura tem ainda a capacidade, o poder de criar outros mundos possíveis. É o seguinte, a nossa realidade, a nossa vida real, só tem um mundo possível, que é esse que nós vivemos. Mas a ficção pode criar outros mundos que têm uma verossimilhança muito grande com o nosso. Podem estar relacionadas ou não, mas sempre é possível estabelecer alguma ligação entre o mundo real e os mundos descritos na ficção. Isso permite a nós descobrir como que sociedades antigas solucionaram seus problemas de convivência, como que a humanidade progrediu no decorrer dos anos e ainda espelhar problemas do futuro que possam vir a acontecer com a nossa realidade atual. Por exemplo, lá na Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes, em Minas Gerais, está sendo desenvolvido um projeto de pesquisa atualmente que analisa as obras distópicas do escritor brasileiro Inácio de Loyola Brandão, que lá nos anos de 1980 e 1990 previa um futuro meio catastrófico na área do meio ambiente. Essa pesquisa busca, dentro da obra literária, encontrar soluções jurídicas, legais, já que essa pesquisa é na área do direito, para problemas ambientais que surgiram agora, mais de 30 anos depois que aquelas obras foram escritas. Quando nós lemos algumas obras literárias antigas que contam histórias lá de um passado muito remoto, de séculos e de milênios atrás, nós também podemos perceber um pouco como que a humanidade evoluiu, como que os seres humanos progrediram tempo após tempo. E isso acontece desde o início da literatura, tá? Lá na Ilíada, a primeira obra literária do Ocidente, epopeia escrita por Homero, que retrata ali um trechinho da história da Guerra de Troia, a gente tem uma relação muito peculiar entre os guerreiros e heróis e as suas armas.
As armas desses personagens eram como prolongamentos do corpo desses heróis, tá? Os escudos, as espadas, eles traziam símbolos, desenhos que representavam muito das características pessoais do guerreiro e também a sua ligação com a terra, com a família e com os deuses. O melhor exemplo é o escudo de Aquiles, que na epopeia, na Ilíada, tem um trecho muito longo só descrevendo o escudo de Aquiles. Bem, na Ilíada é muito comum que quando um guerreiro era abatido, outros 2 guerreiros vinham para fazer o resgate. Um deles resgatava o corpo do soldado morto. O outro resgatava as suas armas, porque aquelas armas eram parte daquele guerreiro, eram parte da família, do clã. Agora, depois que o tempo passou um pouquinho, que os clãs deixaram de existir lá na Grécia e que o governo, o poder ficou centralizado nas chamadas cidades-estado ou polis, a relação de um soldado com as suas armas mudou totalmente. Depois que a unidade política da Grécia passou a ser representada pela polis ou cidade-estado, a segurança da população começou a ser feita por guerreiros que eram assalariados, que recebiam um soldo para trabalhar, daí o nome soldados. Esses soldados não tinham aquela relação com as armas de um prolongamento do corpo, mas as armas eram simplesmente para eles instrumentos de trabalho como qualquer outro, como nós utilizamos nos dias de hoje. A gente consegue perceber essa diferença de relação do soldado com as armas quando nós comparamos a Ilíada de Homero com esse pequeno fragmento do poeta Arquíloco, escrito no século VII a.C., ou seja, um século depois da Ilíada. Com o meu escudo um dos saios se envaidece, o que num arbusto, arma singular, deixei ficar contra minha vontade. Mas salvei o couro. O que importa esse escudo? Deixá-lo. Outro hei de comprar que não seja inferior. Dá para perceber que o eu lírico deste poema é um soldado que esqueceu a sua arma, o seu escudo, numa moita, e esse escudo acabou sendo levado pelo inimigo. E o que ele fez? Não se importou, porque aquele escudo roubado poderia facilmente ser substituído por outro escudo que seria comprado e até com uma qualidade melhor do que o escudo anterior. Essa relação é totalmente diferente daquela relação descrita com os guerreiros da Ilíada, onde a arma era um verdadeiro bem de família para eles. Existem várias formas da gente estudar literatura. Pode ser pelo tema abordado em diferentes épocas, pode ser pelo estudo de determinados autores de determinado país, mas a mais comum, a forma de estudar mais comum é aquela que situa os estilos literários em seus respectivos períodos históricos. É o que nós chamamos de periodização da literatura. É uma forma até legal da gente estudar, porque nós conseguimos perceber ali a estética, as características da obra, daquele texto literário, de acordo com a sociedade da sua época e com os fatos históricos também, que mudavam os rumos do mundo em cada uma dessas eras literárias. Vamos então entender como que acontece essa periodização da literatura, começando lá atrás, lá na Grécia Antiga. A partir do século VIII a.C., época em que Homero escreveu a Ilíada, os gregos passaram por um período de grande desenvolvimento nas artes, na arquitetura, na cultura, na filosofia e em todas as áreas do conhecimento. Os gregos eram tão impressionantes, eram tão incríveis, que lá por volta do século III a.C., quando os romanos começaram a expandir o seu domínio, lá pela Europa, pela África e pelo Oriente Médio, o modelo grego é que foi adotado para que os romanos produzissem então as suas artes, a sua cultura. Então, esse período que vai desde o século VIII, VII a.C., até o século V depois de Cristo, é conhecido por período clássico. A produção artística do período clássico é voltada para a perfeição estética. Os artistas tentavam imitar a natureza em seus mínimos detalhes. Por exemplo, as esculturas, que eram muito comuns naquele período, elas traziam as proporções exatas do corpo humano, mesmo que elas fossem maiores ou menores do que um ser humano de verdade. A literatura buscava o melhor ritmo, a melhor forma, as melhores rimas para conseguir prender a atenção do seu público, seja ele leitor ou ouvinte. E nesse período, gente,
muita arte era produzida: escultura, literatura, arquitetura e tudo mais. Na Grécia Antiga, o deus das artes era Apolo, também conhecido como deus do sol, deus da perfeição, da beleza, do equilíbrio e da razão. Mas o deus Dionísio também dava os seus pitacos lá na área artística, porque, além de deus da festa, do vinho, das insanidades humanas, ele era o deus do teatro. Isso porque o teatro nasceu em celebrações religiosas, em procissões religiosas, em louvor ao deus Dionísio, onde um sacerdote, vestido como se fosse o deus ou vestido com couro de bode, entoava um canto chamado ditirambo, que era acompanhado por outras pessoas. Bem, Apolo e Dionísio são deuses opostos, são uma dicotomia, um de cada lado. E essa oposição e a simbologia que envolve todos os dois acabou servindo de inspiração para o que foi chamado de movimento pendular na literatura. É a ideia, a teoria criada por Nietzsche a partir do livro O Nascimento da Tragédia, publicado em 1884. Mais adiante, nós vamos entender como que é esse movimento pendular. Mas de forma simplificada é o seguinte: quando o estilo literário é mais racional, ele é chamado de apolíneo. Quando as emoções são mais importantes para aquele estilo de época, esse estilo de época passa a ser chamado de dionisíaco. Com o declínio do Império Romano tem início a Idade Média, um dos períodos mais obscuros da história da humanidade, também conhecido por Idade das Trevas. Nessa época, o pensamento religioso dominante era o cristão. Deus era o centro de tudo, o que se chamou teocentrismo. Bom, se Deus era o centro de tudo, toda a produção literária, toda a produção cultural anterior ao cristianismo era considerada não vinda de Deus. E assim, todas essas artes sofreram uma espécie de censura. Tudo o que não fosse de origem cristã católica era considerado pecado. Com isso, muitas das obras literárias produzidas no período clássico, tanto na Grécia quanto em Roma, acabaram se perdendo para sempre durante a Idade Média. O nome Idade das Trevas também se deve ao fato de que pouquíssima gente tinha conhecimento. Quem sabia ler e escrever eram só as pessoas extremamente ricas ou então o clero, formado por padres, bispos, cardeais e outros religiosos mais. A população mais pobre, o povão, a ralé, era todo mundo analfabeto. E isso acabou favorecendo o surgimento de uma literatura mais voltada para a oralidade, onde as poesias, os versos, eram feitos para serem declamados e ouvidos pela grande massa de iletrados. Assim surge o trovadorismo, com as suas cantigas, cantigas de amor, cantigas de amigo, cantigas de escárnio e de maldizer. Ou seja, eram poesias que traziam sensações como o amor, como a amizade e ainda provocavam o riso e provocavam a maledicência entre as pessoas. Ou seja, a Idade Média, o trovadorismo, foi um período totalmente dominado pelas características dionisíacas. Já no finalzinho da Idade Média, num período ali de transição quase na modernidade, surge o humanismo. O lance é o seguinte: o teocentrismo ainda era forte, mas a galera do humanismo começava ali a colocar o ser humano também como o centro das coisas, o centro das atenções. Então, a gente tem aqui uma produção teatral ainda falando de Deus, mas também deixando o homem em destaque, como é o caso das peças de teatro escritas por Gil Vicente em Portugal. Mas esse período só mesmo preparou o terreno para aquilo que viria a ser a maior reviravolta cultural da história da humanidade: o Renascimento. De modo bem simplificado, o Renascimento foi uma grande retomada dos modelos greco-romano clássicos nas artes como um todo. Na busca pela perfeição e pela racionalidade apolíneas, foram desenvolvidas muitas novas técnicas, como na pintura, que buscava reproduzir com perfeição a iluminação natural e também a profundidade de campo. Esculturas como o Davi de Michelangelo impressionam pela riqueza de detalhes.
E na literatura, a influência do estilo clássico greco-romano foi tão grande que acabou o Renascimento sendo batizado como classicismo. O classicismo foi marcado por uma produção literária com linguagem erudita e poemas de formas fixas, como o soneto. Em Portugal, Luís de Camões seguiu à risca o modelo das epopeias clássicas e escreveu Os Lusíadas, uma das obras mais bem planejadas e executadas da literatura em língua portuguesa. A perfeição apolínea estava de volta às artes. E foi nesse período também do Renascimento e do Classicismo que uma invenção ampliou muito o número de leitores. Eu estou falando da prensa móvel. Antes da invenção da prensa por Gutenberg em 1450, os livros todos eram copiados à mão e custavam muito caro por causa disso. Agora, com a criação da prensa, os livros podiam ser impressos numa velocidade maior, reduzindo assim os custos. O surgimento de novas escolas também ampliou o número de leitores, mas essas escolas ainda só eram acessíveis ainda para quem era muito rico, para os nobres e para aquelas pessoas que detinham bastante dinheiro. Mesmo assim, o período do classicismo foi um período de grande produção artística e literária. Foi também durante o classicismo que os portugueses chegaram aqui no Brasil. E os viajantes que vinham para o Novo Mundo ficavam encantados com as maravilhas e novidades aqui das terras recém-descobertas e, com isso, escreviam muito sobre o assunto. O melhor de todos, o melhor exemplo de todos é a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel, informando que a esquadra de Pedro Álvares Cabral havia chegado em terras brasileiras. Esse tipo de literatura ficou conhecida como literatura de informação. Também fazem parte da literatura deste período aqui no Brasil as obras publicadas pelos jesuítas, como é o caso de São José de Anchieta, que além de cartas para os seus superiores em Portugal, escreviam peças de teatro com o intuito de catequizar os índios aqui da nossa terra. Esse período aqui no Brasil ficou conhecido como quinhentismo, porque foi lá pelos idos de 1500. Durante o classicismo, Deus perdeu o seu posto de centro de todas as coisas e o homem acabou assumindo o lugar dele. Isso tem até nome: antropocentrismo. Acontece que Deus sai de cena, um tempo antes aconteceu a Reforma Protestante que dividiu o cristianismo e fez com que a Igreja Católica perdesse muitos fiéis, e aí o Vaticano resolveu reagir com um movimento chamado Contra-Reforma para trazer de volta os fiéis que tinham saído em debandada. A Contra-Reforma acabou influenciando profundamente o movimento literário que surgiu logo depois do classicismo, o movimento ou o estilo barroco. A literatura barroca, ela traz um homem dúbio, dividido entre o sagrado e o profano. Era preciso, nessa época, buscar a Deus para salvar a sua alma, mas já não dava mais para deixar de lado aquelas coisas mundanas que traziam muito prazer ao nosso humilde e carnal corpo. Assim, essas dubiedades, o homem ficava entre o céu e o inferno, toda essa dúvida entre uma coisa e outra traziam de novo à tona as características dionisíacas para a literatura. O período literário posterior ao barroco é chamado de arcadismo, mas também é conhecido como neoclassicismo, o que deixa óbvio que a estética seguia então as ideias apolíneas. Mas muito mais do que copiar ou reproduzir ou trazer de volta a estética lá do classicismo, o arcadismo acabou ajudando muito como um período de transição para uma das estéticas literárias mais produtivas de todos os tempos. Eu estou falando do romantismo. O romantismo foi uma verdadeira explosão de sentimentos. O sofrimento por amor, a idealização da pessoa amada eram temas muito constantes nas narrativas e também nas poesias. Aqui no Brasil, o sentimento nacionalista também foi muito explorado, principalmente porque o Brasil tinha acabado de ter a sua independência de Portugal proclamada por Dom Pedro I. Então essa mistura de sentimento, de idealização, são características totalmente dionisíacas que estavam presentes neste período literário.
Cansados dos exageros e das idealizações do romantismo e ainda influenciados por novas ciências que foram surgindo, os autores do realismo trouxeram para a literatura a vida como ela é. Personagens com perfil psicológico complexo acabaram derrubando aquela superficialidade maniqueísta dos personagens românticos, onde quem era bom era somente bom e quem era mau era somente mau. Os personagens do realismo eram bons e maus ao mesmo tempo, assim como nós, pessoas comuns, somos. Essa predominância da racionalidade, da realidade nua e crua, eram características apolíneas que estavam presentes neste estilo literário. As ideias do realismo ainda se desdobraram em duas outras escolas literárias, o naturalismo e o parnasianismo, que também eram muito mais influenciados pelas ciências do que pelas impressões pessoais dos autores. Os poetas parnasianos ainda retomaram a forma do soneto, muito comum lá no classicismo, o que reforça mais uma vez as características apolíneas desta literatura. Na virada do século XIX para o século XX, o simbolismo retomou as características dionisíacas com muita subjetividade, musicalidade, transcendentalidade e ainda reflexões filosóficas. O movimento pendular entre apolíneo e dionisíaco acabou perdendo força durante o pré-modernismo e desapareceu de vez com o modernismo. Isso porque os autores modernistas pregavam uma ruptura total com os modelos antigos, uma ruptura total com o passado. Além disso, o século XX já não permitia que a humanidade ficasse muito ligada a polarizações, porque foi um século que teve profundas transformações. Inclusive, a ampliação do acesso à educação gerou uma nova classe intelectual que trouxe novas ideias para o mundo e aquelas verdades absolutas do passado acabaram caindo por terra. Olhe fixamente para este relógio. Não, eu não estou tentando hipnotizar vocês. Na verdade, eu estou tentando explicar um pouco melhor como é que é essa história entre o apolíneo e o dionisíaco. Bem, o movimento pendular acontece dessa forma. Do lado de cá temos o apolíneo, do lado de cá temos o dionisíaco. Vocês observem que quando o relógio chega no ápice, ele começa imediatamente a voltar. Isso significa que a dicotomia existe, os extremos existem, mas que na maior parte do tempo o relógio está em transição. Então, isso mostra que as escolas literárias, normalmente, elas não estão somente com características exclusivamente apolíneas e exclusivamente dionisíacas. Elas estão também em um processo de transição. Outra coisa que a gente pode perceber é que quando o movimento do pêndulo vai perdendo, a tendência dele é ficar no meio. E é mais ou menos isso que aconteceu durante o modernismo. O movimento pendular foi enfraquecendo e as ideias apolíneas e dionisíacas ficaram aqui, nesse espaço neutro, ou melhor, nesse espaço múltiplo. Vamos entender agora, de forma visual, como que funcionou essa periodização usando como base a literatura portuguesa e a brasileira. No período medieval, Portugal teve trovadorismo e humanismo. Como o Brasil não tem uma Idade Média, a nossa história começa a partir de 1500, a nossa história literária começa então a partir do classicismo, que aqui foi a literatura de informação presente no chamado quinhentismo. A partir daí, as escolas literárias seguem mais ou menos paralelas em Brasil e Portugal. Temos o barroco, o arcadismo, o romantismo, o realismo e o naturalismo, que aqui no Brasil também se desdobrou no parnasianismo, depois o simbolismo e, no caso do Brasil, tivemos o pré-modernismo, que abriu caminho para o modernismo, tanto no Brasil quanto em Portugal. Se formos analisar o movimento pendular, nós temos então trovadorismo e humanismo com características dionisíacas, classicismo, apolíneo, barroco, dionisíaco, arcadismo, apolíneo, romantismo, dionisíaco, realismo, naturalismo e parnasianismo, apolíneo, simbolismo, dionisíaco, e depois o modernismo, onde toda essa teoria acabou indo por terra. Em estudos literários, vale muito mais a leitura do que a memorização.
Como eu disse antes, nós estudamos literatura lendo. Mas claro que algumas dicas podem facilitar o modo como nós podemos ler. Vamos então agora conferir 5 dicas bastante importantes para você otimizar a sua leitura nos estudos literários. Dica número 1. Todo texto é produzido numa situação real de interação comunicativa. Um autor, um escritor, ele sempre produz a sua obra levando em consideração o público que vai ler aquela obra. E esse público, obviamente, está inserido em um contexto sócio-histórico, tá? Então, toda vez que você estiver lendo uma obra literária, procure perceber como que o autor está buscando se comunicar com os seus leitores e como que ele recria ou como ele transcria a nossa realidade para a ficção literária. Dica número 2. Todo texto literário é um discurso e, como discurso, ele acaba se relacionando com outros discursos e também com a tradição literária. Então, quando você estiver lendo um livro, uma obra literária, uma poesia, busque perceber os traços, os discursos que estão sendo defendidos ali. Se aquele texto defende uma ideologia, alguma ciência, alguma filosofia, ou se ele faz referência a outras obras literárias. Dica número 3. Quando você estiver estudando um autor especificamente, busque perceber a evolução desse autor dentro do contexto em que ele estava vivendo. Por exemplo, Machado de Assis tem uma obra que está situada, parte de sua obra está situada no romantismo e a parte principal da sua obra está situada no realismo. Ou seja, Machado evoluiu conforme suas ideias e também conforme as ideias da sociedade e as ideias literárias daquele período em que ele estava vivendo. Assim, quando você estiver lendo, veja também se aquela obra está mais ou menos encaixada naquele período literário em que ela foi escrita. Por exemplo, Memórias de um Sargento de Milícias está situado no romantismo, mas as características dela são bem mais presentes no realismo. Dica número 4. Quando você estiver estudando um período literário ou um grupo de autores que pertenciam à mesma escola literária, fique muito atento aos elementos de ruptura e também de retomada da tradição literária. É muito importante percebermos nos livros que nós lemos, nas obras literárias que nós temos contato, como que foi a mudança, o que provocou a mudança de pensamento naquele estilo literário. Ou então, o que levou aquele estilo literário a buscar lá no passado alguma coisa que poderia valer para os tempos atuais. Dica número 5. A literatura do passado não está morta. Todas as obras literárias estão permanentemente em contato direto com o mundo, mesmo que o tempo se passe por longos e longos anos. Lembram daquele exemplo do escudo que eu falei lá no comecinho da aula? Então, a gente percebe ali que uma obra do passado serviu para a gente relacionar com uma obra de um tempo posterior e perceber mudanças. Então, quando você estiver lendo uma obra, mesmo que ela seja do século XIX, do século XVIII ou de qualquer época, busque relacionar essa obra com o nosso tempo atual, com a nossa realidade atual. E também as relações que ele tem com outras áreas, tá? Busque encontrar a literatura também no cinema, nas revistas, na televisão, nos jornais, nas histórias em quadrinhos e também, claro, na literatura contemporânea. Além disso, meus queridos, não fiquem presos apenas aos livros que o seu professor indica ou então aquelas leituras que são obrigatórias para o vestibular. Busque outras formas de literatura, leia livros de autores contemporâneos, compare-os com os autores do passado e tente ver sempre como que a literatura está influenciando no seu dia a dia, porque a literatura influencia muito a nossa vida e às vezes nós nem percebemos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e já tenham inclusive dado um joinha aqui embaixo para valer aqui para a alegria do professor, tá bom? Ative também as notificações clicando no sininho para você ficar sempre ligado aqui no Se Liga, tá bom? Até mais ver!